Bom, gente, nós iremos começar a nossa aula de farmacotécnica. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês sobre a palavra farmacotécnica. Então, o que seria a farmacotécnica que tanto nós iremos ver nessa aula? Então, a gente pode definir que a farmacotécnica, ela também é um ramo da farmácia que ela tem a finalidade do quê? Da fabricação de produtos farmacêuticos, tá? Ou de medicamentos. Então, o que ela vai estudar? Ela vai estudar a forma farmacêutica que vai ser ideal para a produção daquele medicamento. Então, a forma farmacêutica ela pode ser xarope, ela pode ser cápsula. Então, a forma farmacêutica vai ser o modo com que se apresenta aquela medicação, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso, que a farmacotécnica ela vai ser um ramo da farmácia que ela tem como finalidade a fabricação de medicamento, aonde ela vai estudar as novas formas farmacêuticas ou formas farmacêuticas ideal para que aquele medicamento seja apresentado. Então, aquela medicação numa forma farmacêutica ideal, o que ela pode acontecer? Ela pode causar uma absorção maior do princípio ativo, ela pode melhorar o tratamento do paciente. Então, nessa área, a gente vai estudar o que? O desenvolvimento de novos produtos, né? Também, por exemplo, não sei se vocês vão ser da minha época. Na minha época, nós tínhamos o que? O biotônico Fontoura. Se você comparar o biotônico Fontoura de hoje com o biotônico Fontoura antigamente, o que acontece? O biotônico Fontoura de antigamente, ele era um pouco melhor. Aí você vai me perguntar, mas por que, professor? Porque o biotônico Fontoura antigamente, ele tinha uma porção de álcool. E por que ele tinha uma porção de álcool? Porque tinha princípios ativos que ele só dissolvia, né, em meio de álcool. Hoje eles tiraram esse álcool do biotônico Fontoura. Então, se você for experimentar o biotônico Fontoura de hoje, ele é diferente do biotônico Fontoura de antigamente. Então, a farmacotécnica, ela também vem para quê? Para melhorar formas farmacêuticas que tinham antigamente. Um exemplo também que a gente pode ver é aquele óleo de fígado de bacalhau. Antigamente só tinha o óleo de fígado de bacalhau. Hoje você encontra o óleo de fígado de bacalhau de vários sabores. Então o que acontece? Foi feita uma farmacotécnica, foi feito o quê? Foi feita uma melhoria. Então a farmacotécnica ela vem não só para fazer medicamento, mas ela também pode melhorar medicamentos ou formas farmacêuticas que tinham antigamente. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é o metiolate. Quem daquela época, quando se machucava, a mãe vinha com metiolate, passava, a gente mandava até assoprar, né? Porque ardia muito. Hoje, se você comparar o metiolate de hoje com o de antigamente, o metiolate de hoje ele não arde mais como o metiolate de antigamente. Então, o que foi feito? Foi feita uma forma farmacêutica, eles melhoraram a forma farmacêutica. Então, a farmacotécnica ela vem para isso. Ela, além de ser um ramo da farmácia que tem a finalidade de fabricação de um medicamento, ela também ajuda a melhorar as formas farmacêuticas que já existem. Beleza? Então, o que vai ser estudado nessa aula de farmacotécnica? A gente vai estudar desenvolvimentos de novos produtos, né? A sua relação com o meio biológico, qual vai ser as técnicas de manipulação. Então, por exemplo, vocês devem estar tendo aula de cosmetologia. Então, na cosmetologia, vocês vão ver as técnicas para poder fazer um creme, para vocês fazerem um shampoo, as técnicas necessárias que vão ser utilizadas para você fazer aquele álcool em gel.
Então a farmacotécnica ela também tem as técnicas de manipulação para você poder fazer o medicamento ou você fazer o creme, tá? Não quer dizer que essas técnicas de manipulação na farmacotécnica não pode ser melhorada. Pode sim. Então, assim, eu vou colocar também algumas formas farmacêuticas novas, atuais, né? Antigamente tinha muito pirulito farmacêutico, que ele vinha com medicamento. Ele era muito utilizado para crianças que tinham muita afta. Então era feito o quê? Um pirulito com nistatina, né? E a criança chupava esse pirulito e a nistatina estava no pirulito e ela fazia o quê? Ela fazia com que diminuísse a afta na boca daquela criança. Então, o que, que acontece? Muitas coisas foram se tirando da farmacotécnica, mas dá para fazer isso. Então, a farmacotécnica, gente, é isso que eu quero falar para vocês. Ela também abre um leque para você fabricar novos medicamentos. Tá? Então você vai sempre estudar uma técnica que vai aprimorar o seu medicamento ou até mesmo a sua fabricação de um novo medicamento. Beleza? Então na farmacotécnica a gente vai estudar as doses, quais serão as doses necessárias e utilizadas para fazer aquele medicamento, a forma farmacêutica com que vai se apresentar aquele medicamento, tá? As interações físico-químicas que podem ocorrer entre um medicamento e outro, o princípio ativo daquele medicamento, qual vai ser a função daquele princípio ativo, né? Antigamente se falava assim que os recipientes, o que são os recipientes ou veículos? São componentes da fórmula que ele serve apenas para completar a fórmula. Ele não tem ação farmacológica, beleza? O veículo e os recipientes, eles são insumos inertes que ele não tem ação farmacológica, beleza? Os recipientes e os veículos são isso, tá ok? E o que, que acontece? Só que tem recipientes que ele pode prolongar o que? O tempo de meia-vida daquele medicamento. Isso nós vamos estar vendo com o decorrer da nossa aula, tá? Então, só quero que vocês tenham em mente isso, que a farmacotécnica ela vai ser uma área que vai ser a farmacotécnica, vai ser um ramo da farmácia que ela tem a finalidade de fabricação de medicamento, de melhorar novas formas farmacêuticas de novos medicamentos. Ela vai estudar a relação que há entre o produto e o meio biológico. A farmacotécnica vai desenvolver as técnicas de manipulação para os produtos que vocês estão desenvolvendo. A farmacotécnica vai estudar as doses, as formas farmacêuticas. Então, tudo isso vai estar relacionado com a farmacotécnica e também com a fabricação do medicamento, tá? Aí depois que você vê tudo isso, a partir daí a forma farmacêutica ela vai poder ser classificada quanto o seu estado, né? O estado da matéria. Então, para a fabricação desses medicamentos, como a gente citou, vai ser utilizado o que? Ativos, né? O primeiro, o princípio ativo. Então, todo medicamento na farmacotécnica, ele vai ter que ter o que? Um princípio ativo. O princípio ativo vai ser aquele que vai ter a ação farmacológica, ou ação terapêutica, ou ação de profilaxia, e por aí vai, tá ok? Então, você tem que ter no seu medicamento um princípio ativo, que vai ser a substância ativa. Os medicamentos, eles têm que ter, alguns medicamentos têm que ter os recipientes. O que, que são os recipientes? São substâncias inativas, tá ok? Só que lembra, alguns recipientes eles podem ser utilizados para o quê? Para prolongar o tempo de meia-vida do fármaco. Tá? Então também tem recipientes que ele fazem o quê? Que ele diminui o efeito adverso do fármaco. O que é o efeito adverso do fármaco? São efeitos indesejáveis. Como, por exemplo, você toma um remédio para dor de cabeça, ele vai melhorar a sua dor de cabeça, mas ele pode causar os efeitos indesejáveis, que são náusea, vômitos e por aí vai. Outros efeitos indesejáveis que vai estar prescrito na bula,
Beleza? Então, na farmacotécnica, nós vamos ver tudo isso que eu falei para vocês. Tá ok? Deu para entender até agora o que seria a farmacotécnica? Tá? Então, a gente vai continuar com a nossa aula para o próximo slide. Então, gente, aqui foi só para vocês verem do que eu estava falando. Existia, como só uma brincadeira, né? Claro, quem é da minha época vai lembrar do metiolate raiz, como eu falei para vocês. Então, esse metiolate, o que que ele tinha? Ele ardia muito, ele tinha, às vezes tinha aqueles que não tinha nem o pincel, ele tinha uma espátula, gente, que pelo amor de Deus, ele doía demais. Só de tocar aquela espátula no machucado, ele era muito. E quando a gente passava esse metiolate, podia soprar, porque a dor era a mesma. Você podia lá pedir para a mãe vinha, passava aquele metiolate, tipo, já falava assim, ó, vamos passar metiolate. A lágrima já começava a cair do olho antes mesmo de a mãe começar a passar esse metiolate. Então, esse metiolate antigo, ele tinha cor de veneno, cheiro de veneno e pensa numa coisa que ardia muito, era esse metiolate, né? Então, assim, era muito. Hoje o metiolate, né, como a gente vê aqui no desenho, é o famoso metiolate Nutella. Por quê? Ele não arde, ele não arde, não arde e não arde. Então, se você pegar esse metiolate e comparar com esse antigo, a forma farmacêutica dele foi modificada. Então, é como eu falei para vocês, a farmacotécnica ela vem para também melhorar os medicamentos. Então, você pode ter uma forma farmacêutica antiga e tentar melhorar elas para o dia de hoje. É como a gente falou, sempre tem que ter o que? Uma melhora. Então a gente tem que ver sempre isso, né? Outra coisa também, não sei se vocês já tomaram, era aquele famoso óleo de fígado de bacalhau, que ele só tinha um sabor, que era só o sabor do óleo de fígado de bacalhau e pronto. Hoje não. Hoje você encontra essa solução de óleo de fígado de bacalhau agora com sabor. Antigamente a embalagem era assim, ó, tá? E tinha até atrás da embalagem, tinha até esse senhorzinho aqui com um peixe nas costas, tudo. A embalagem dele era assim, ó, né? A imagem tinha aqui desse senhor com bacalhau nas costas. Então, só de você ver pela imagem já assustava, né? Hoje em dia não, eles melhoraram essa forma farmacêutica, né? A Scott. Então, hoje elas lançaram o quê? Os óleos de emulsões, né? E com o quê? Com sabor. Como vocês podem ver esse aqui, ó. É a mesma solução, só que eles acrescentaram o quê? Um sabor de morango. Eu nunca cheguei a experimentar para ver se continua ou se melhorou o sabor. Mas o metiolate eu já testei. Ele não arde como o que tinha. Então foi tirada alguma substância desse medicamento, tá? Então para vocês verem que a farmacotécnica ela vem para isso, para fazer e desenvolver novos medicamentos e também melhorar as formas farmacêuticas que já existem. Hoje em dia nós temos até aqueles bombom nutricional, temos bombom emagrecedor. Então, para vocês verem que a farmacotécnica vem mudando a cada vez mais, né? Então, para a gente depois começar na próxima aula, primeiro a gente tem que ter o quê? Os conceitos básicos sobre o que é a farmacotécnica, né? Então, muitas vezes vocês vão encontrar a farmacotécnica, então vocês poderem saber quais são os conceitos básicos da farmacotécnica. Opa, deixa eu pegar aqui. Primeiro que nós vamos ver vão ser o que? As formas farmacêuticas, que ela vai poder estar escrito como formas farmacêuticas ou elas vai poder estar escrito como FFF, que quer dizer forma farmacêutica. O que seria a forma farmacêutica? A forma farmacêutica será o que? A apresentação final do medicamento. Ou seja, vai ser a forma final com que o seu medicamento ele vai se apresentar depois de todos os processos farmacotécnicos.
tá? Então, essas formas farmacêuticas, elas podem ser sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Então, se eu perguntar o que é uma forma farmacêutica, vocês vão saber que a forma farmacêutica nada mais é que a apresentação final do medicamento, né? Depois que você faz todo o processo farmacotécnico, você vai ter a apresentação final da sua forma farmacêutica. Essas formas farmacêuticas ela pode ser sólida, líquida, semissólida e gasosa. Então aqui a gente tem o que? As formas farmacêuticas. Então aqui a gente tem a forma farmacêutica em comprimido. A gente pode ter a forma farmacêutica em xarope. Podemos ter a forma farmacêutica em soluções, né? Podemos ter cápsulas, comprimidos, pastilha sublingual. O creme ele também vai ser uma forma farmacêutica, tá? Então, tudo isso vai ser uma forma farmacêutica. Sempre vai ser a apresentação final do seu medicamento. Então, ela pode ser uma cápsula, um comprimido, um xarope, tá? E por aí vai. Um creme, um supositório é uma forma farmacêutica também. Deu para entender? Então, forma farmacêutica vai ser sempre a apresentação final do seu medicamento. Vai ser como ele vai se apresentar ao seu cliente, seja ele na forma de cápsula, xarope, líquido, elixir e por aí vai. Pomada também é uma forma farmacêutica, beleza? Lembrando, forma farmacêutica, beleza? Já fórmula farmacêutica, que é esse aqui, ó. O primeiro é forma, o segundo é fórmula farmacêutica. O que é a fórmula farmacêutica? A fórmula farmacêutica é a descrição do seu produto. Então, vai ser tudo o que irá conter naquele medicamento. Então, ele vai considerar a substância ativa, a substância inativa, o que vai ser empregado naquele seu produto, tá? O que vai ter naquele seu produto. Então, aqui eu coloquei a descrição de um rótulo. Por exemplo, uma suspensão de neomicina. O que ela vai ter? Então, a fórmula farmacêutica é o que vai ter, é a composição do seu medicamento. Pode ser tanto a substância ativa e substância inativa. Então, ela tem que ter tudo lá, até a dosagem. Tá? Então, aqui a gente tem suspensão de neomicina. Então, a fórmula farmacêutica do suspensão de neomicina, ela tem a neomicina, a sulfadiazina e a pectina. Tá vendo que tem até as dosagens dela? Tá? Então, a fórmula farmacêutica vai ser a descrição do seu produto. Beleza? Então, forma farmacêutica, que é o primeiro aqui que a gente viu. A forma farmacêutica é a apresentação final do seu medicamento. Ela pode ser cápsula, xarope, creme, supositório e por aí vai. Existem muitas formas farmacêuticas, tá? Já a fórmula farmacêutica é a descrição dos produtos que tem naquele medicamento. Beleza? Deu para entender a diferença de um para o outro? Ficou claro? Tá? Caso não tenha ficado claro, vocês podem me perguntar que a gente tira essa dúvida aí, sem problema algum. Mas deu para entender, né? Então, ok. Então, gente, drogas são substâncias químicas que vão ser utilizadas como matéria-prima. Ela pode derivar de várias origens, tá ok? Então, a droga ela pode apresentar ou não fins terapêuticos. Já o fármaco, ele vai ser substância química ativa, ou seja, com propriedades terapêuticas, beleza? Já o medicamento, ele vai ser um produto farmacêutico tecnicamente obtida e elaborada, que contém um ou mais fármaco, juntamente com outra substância. Qual a finalidade do medicamento? A finalidade do medicamento seja profilático, ou curativo ou paliativo, ou até mesmo para fins de diagnóstico, ou seja, para tratar uma doença, para prevenir uma doença, ou até mesmo para fazer um diagnóstico de
de alguma determinada doença ou até mesmo para só fazer um diagnóstico, tá? Então, os medicamentos têm essa finalidade. Bom, quando nós falamos de medicamentos magistrais, o que seriam os medicamentos magistrais? São medicamentos que vão ser preparados na farmácia. Então, cujo você chega lá com uma receitinha médica e o médico te manda fazer aquele medicamento numa farmácia magistral. Então, a farmácia magistral, ela vai preparar o seu medicamento. Lembrando que na farmácia magistral, ela vai preparar o quê? O medicamento específico que aquele seu médico prescreveu. Beleza? Então, lembrando, os medicamentos magistrais são medicamentos preparados na farmácia, cuja farmácia vai seguir a prescrição que foi estabelecida pelo médico, aonde nessa prescrição vai ter a composição, a forma farmacêutica, vai ter a posologia que o médico prescreveu. Então, a farmácia ela vai ter que seguir tudo o que o médico prescreveu na receita, tá? Então, aqui eu tentei tirar um receituário médico. Então, o médico foi lá e prescreveu aqui, ó, ácido ascórbico, 250 mg, piridoxina, que é a vitamina B6, e o médico pediu para fazer 30 cápsulas, né? Então, o médico já colocou a forma farmacêutica. Qual que é a forma farmacêutica aqui? Lembrando, a forma farmacêutica. A forma farmacêutica seria 30 cápsulas. Se eu falasse fórmula farmacêutica, lembra que é a descrição do que está no medicamento? Então, a fórmula farmacêutica seria o ácido ascórbico, a piridoxina e o excipiente. Já a forma farmacêutica é na forma farmacêutica de cápsula, tá? E também aqui tem o que? A posologia que o médico escreveu. Posologia, tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. Então, a farmácia magistral, o medicamento magistral, ele vai ser preparado pelo que a receita que o médico prescreveu. Então, qual que vai ser a diferença do medicamento magistral feito numa farmácia de manipulação para um de drogaria? O médico ele pode prescrever mais de uma coisa. Então, por exemplo, suponhamos que na drogaria só vende o ácido ascórbico. Não vende o ácido ascórbico junto com a piridoxina. Então, você teria que comprar já 2 caixinhas, né? Então, na farmácia de manipulação ou nos medicamentos magistrais, você consegue fazer um preparo único para aquele paciente. Ou às vezes você consegue colocar mais substâncias em um único medicamento para aquele paciente, que as indústrias não teriam capacidade de fazer. Porque para elas não compensa fazer um medicamento para apenas aquele paciente. Então a indústria ela faz um medicamento que vai servir para todos os pacientes dela. Né? Exemplo, a dipirona. Você vai lá e compra só a dipirona, mas o médico ele pode prescrever dipirona, paracetamol, codeína e tramadol. Você vai lá com aquela receitinha na sua farmácia de manipulação, que ela vai elaborar, ela vai fazer o seu medicamento magistral. Lembrando que na farmácia de manipulação, você vai fazer o que? O medicamento magistral que foi prescrito pelo seu médico apenas para aquela pessoa. Então, aquele medicamento vai servir para aquela pessoa. Beleza? Então, medicamentos magistrais são medicamentos preparados na farmácia, cuja prescrição vai estabelecer as composições que o médico pediu. Beleza? Então, aqui eu peguei uma receitinha e aqui mais ou menos como que é um laboratório de uma farmácia que faz os medicamentos magistrais. Então, você vê aqui, ó, cada potinho desse é um insumo ativo. Então, suponhamos, esse potinho pode ser o paracetamol, esse potinho a codeína, esse potinho a ciclobenzaprina, esse potinho aqui, suponhamos aí que é a dipirona, esse potinho aqui é o cáscara sagrada. Então, ele vai pegar e vai fazer uma mistura com o que o médico pediu na receita daquele paciente,
para ele poder fazer o seu medicamento magistral. Beleza? Deu para entender? Já a especialidade farmacêutica, ela vai ser o quê? Os produtos industrializados, aqueles produtos que são feitos nas indústrias farmacêuticas, que eles vão ser o quê? Comercializados na sua embalagem original. Então, esses medicamentos, eles podem ser tanto os genéricos, os similares, os de marca. Lembrando que todos esses medicamentos das especialidades farmacêuticas, eles vão estar registrados no Ministério da Saúde, que é o MS, tá? Como a gente pode ver aqui. Tá? Então, qual que é a diferença do medicamento magistral? O medicamento magistral ele é preparado na farmácia, né, que vai seguir um receituário médico. Já as especialidades farmacêuticas, eles vão ser produzidos por quê? Por indústrias farmacêuticas que vão comercializar esse produto na sua embalagem original. Então, nos medicamentos, nas especialidades farmacêuticas, ela vai atender toda a população. Já os medicamentos magistrais, eles vão ser específicos apenas para aquele paciente que passou com o médico. Beleza? Tanto nos medicamentos magistrais quanto nas especialidades farmacêuticas, você pode encontrar essa palavrinha aqui, ó, QSP. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer quantidade suficiente para se preparar uma formulação. Tá? Então, vai ser sempre a quantidade suficiente para se preparar aquela formulação. Suponhamos que você tem lá um xarope que tem, suponhamos aí, 10 miligramas de pirona. E o médico fala xarope QSP 100 ml. Então, o que vai ser? Vai ser quantidade suficiente para fazer 100 ml. Você concorda que se eu pegar esses 100 ml e somar com esses 10 miligramas, eu vou ter 110? Então, o QSP ele nada mais é que a quantidade suficiente para se preparar o medicamento. Quando eu tenho o QSP, se eu tenho lá a quantidade de ativos, eu tenho que sempre descontar do meu QSP. Isso vocês vão estar vendo nas aulas de cálculos farmacêuticos que nós iremos ter. Tá? Então, vocês não precisam se afobar aqui. Então, o que acontece? Se eu tenho 10 miligramas e meu QSP é 100, eu não vou utilizar 100 ml. No caso aqui, suponhamos que seja assim um xarope. Eu vou colocar 90 ml de xarope com mais o que? 10 miligramas do dipirona, que eu citei lá na frente, que esse medicamento é um dipirona. Se você somar, você teria o que? Um total de 100. Né? Mas isso vocês vão estar vendo em cálculos farmacêuticos, que vai ser comigo também, que vai ter a nossa matéria aqui. Tá? Mas isso aqui vocês vão ver mais para frente. Tá? Então, só quero que vocês decorem isso, que QSP ele vai ser a quantidade suficiente, tá? É a quantidade suficiente para se preparar uma formulação. Vou apagar aqui. Então, as especialidades farmacêuticas, como eu falei, ela pode ter o nome genérico, similar, de marca ou de referência, que são esses aqui. Aqui eu só coloquei o genérico. Então, deu para entender a diferença de medicamento magistral para especialidade farmacêutica? Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Então, temos também na farmacotécnica algumas outras palavras. A gente viu que o QSP é o que? Quantidade suficiente para fazer a formulação. A gente tem também o QS. O que é o que dizer o QS? Quantidade suficiente. Então, suponhamos aí que você vai para um laboratório
e você vai lá, tem 2 funcionários. Para aquele funcionário, se ele colocar 2 gotas de essência, para ele está ótimo, o cheiro ficou bom. Mas para aquele outro funcionário, se ele colocar 10 gotas de essência, para ele ficou bom. Então, suponhamos aí que você vai lá e veja QS de essência. Então, o QS vai ser quantidade suficiente, tá? Diferente do QSP, que é quantidade suficiente para a formulação. O QS, não, é quantidade suficiente. Então, como eu citei agora, se você vai lá colocar uma essência, 2 gotas para você tá bom, para o outro seu amigo não tá bom, então ele vai colocar a quantidade suficiente para atender a necessidade dele. Beleza? Já o FSA, que vocês podem muito encontrar em algumas receitas, quer dizer o quê? Faça segundo a arte, faça do jeito que você aprendeu, não de qualquer jeito, é claro. Existem os livros de boas práticas de manipulação que você vai seguir ele. Então faça segundo a arte, faça segundo o seu conhecimento. Beleza? Não é aquele conhecimento de qualquer jeito, não. Temos o BM, que quer dizer banho-maria. O CAPS, que quer dizer cápsula. USP, United States Pharmacopeia, que é a farmacopeia americana, tá? Que é um livro onde vai descrever todos os produtos, qual é a forma correta de se trabalhar com determinado produto. Então, suponhamos aí que vocês querem fazer um xarope de ácido salicílico. Na farmacopeia americana vai estar lá falando tudo sobre o ácido salicílico, qual o pH que você tem que deixar aquele ácido salicílico, como é um ácido salicílico. Então ele vai estar descrevendo não só a matéria-prima, mas a forma com que você vai poder fazer aquele xarope também. E a gente tem também a farmacopeia brasileira, né? Que vai ser quase a mesma coisa da americana. Só que, por exemplo, a farmacopeia americana, ela suponhamos aí que ela esteja na 50ª edição, suponhamos. A nossa está na 8ª ainda. Tá? Então, só que na nossa farmacopeia, ela também vai descrever os produtos que a gente trabalha, como que vão trabalhar, o que vai ter. Tá? Então, a farmacopeia nada mais é que um livro onde vai descrever os procedimentos. Vai poder estar descrevendo os produtos, como vai ser a farmacotécnica que eu vou poder estar utilizando. Então, ela vai descrever muitas coisas que tem sobre aquele ativo. Tá? Temos a base galênica. O que são a base galênica? Elas são preparações compostas de uma ou mais matéria-prima como fórmula definida e destinada a serem utilizadas como veículo e recipiente de preparações farmacêuticas. Então, a gente, por exemplo, você fez lá um creme. Só que aquele creme para você, se ele não tem ativo, ele é apenas uma base galênica. A partir do momento que você coloca algum ativo naquele creme, aí ele não passa mais a ser base galênica. Deu para entender? Base galênica é quando você faz uma preparação ainda onde ela não tem um insumo ativo. Um exemplo, um creme que ele não tem insumo ativo, ele vai ser uma base galênica. Por quê? Quando você colocar um ativo nele, suponhamos, para diminuir a olheira, aquele creme, aquela base galênica que ali estava, agora vai ser um creme para olheira. Se com aquela mesma base galênica que não tinha ativo, você coloca nela, suponhamos aí, um ácido hialurônico para poder hidratar a sua pele, a partir daí ela não é mais uma base galênica. Ela vai ser vai ser um creme para hidratação da sua pele. Deu para entender a diferença? A base galênica ela pode ser um creme que não vai ter um insumo ativo ou até mesmo um recipiente, uma preparação farmacêutica que não tem insumo ativo. A partir do momento que você coloca um insumo ativo naquela base, ela já não é mais uma base galênica. Beleza? Temos também o insumo inertes. O que é um insumo inertes? Eles são substâncias que não têm ação farmacológica e nem ação terapêutica. É muito empregado para o quê? Para veículo ou recipiente na composição final do seu produto. Aí quando eu falo assim, professor, veículo, é aquele automóvel? Não. Ele serve apenas para completar a forma
né, a forma farmacêutica. Então, o insumo inerte ele tem uma substância que ela não tem ação farmacológica e nem ação terapêutica. Beleza? Já as preparações, o que são? Ela vai ser procedimentos farmacotécnicos que vocês irão seguir para fazer o quê? Para obter os produtos manipulados. Então, nessas preparações, vai ter a avaliação farmacêutica da prescrição, você vai manipular o que está prescrito, vai fazer o fracionamento de substâncias ou de produtos industrializados, você vai fazer o invase, vai fazer a rotulagem e a conservação da preparação. Então, a preparação são todos os procedimentos farmacotécnicos. Beleza? Bom, ainda para a gente continuar, a gente tem o que? Quase nem sai agora. Os constituintes da formulação. Então, para você fazer uma formulação, você tem que ter o que? O princípio ativo. O que é o princípio ativo? Ele vai ser a substância responsável pela ação terapêutica daquele medicamento alopático ou do medicamento fitoterápico. Beleza? Então, o princípio ativo ele vai ser a substância responsável pela ação terapêutica. Já os recipientes, eles vão ser o quê? Eles vão ser adjuvantes, eles vão ser substâncias farmacológicas inativas. Então, ele não tem finalidade, os recipientes. Mas é claro, a gente pode ter alguns adjuvantes terapêuticos. O que são esses adjuvantes? Eles vão ser componentes que vão ajudar a melhorar a sua formulação. Não que ele vai ter uma ação terapêutica, não. Ele vai melhorar a sua formulação. Então, como assim, professor? A gente pode ter um adjuvante terapêutico que vai melhorar o sabor do meu xarope. Então, você colocou lá um princípio ativo, apresentou aquele gosto amargo. Então, você pode colocar um flavorizante para melhorar o sabor daquele seu medicamento. Então, os adjuvantes terapêuticos, ele não vai ter ação terapêutica, mas ele vai auxiliar o que? A melhorar a sua, como que eu posso dizer? A sua forma farmacêutica. Como eu acabei de citar para vocês, vai colocar lá um flavorizante que vai dar um gosto, tá? Então, os recipientes terapêuticos, eles podem auxiliar no que? No princípio ativo, na farmacocinética e na farmacodinâmica. E o recipiente ele pode diminuir os efeitos adversos e aumentar o tempo de meia-vida. Ele pode fazer isso também. Tá? Então, os adjuvantes terapêuticos eles vão ser divididos em duas classes. Então, a gente tem os adjuvantes técnicos, que são recipientes que eles vão ter a finalidade de o quê? De melhorar os aspectos químicos e físicos da sua formulação. Então, ele vai contribuir para a estabilidade do medicamento. Então, esses adjuvantes técnicos eles são classificados de acordo com a sua função que ele vai desempenhar. Então, a gente tem os agentes acidulantes, que eles vão ser usados em preparações líquidos para quê? Para proporcionar um meio ácido para estabilização do produto. Então, suponhamos aí que você fez um creme com ácido retinóico. O ácido retinóico você precisa fazer o quê? Diminuir o pH daquele ácido. Suponhamos que aí o creme que você fez, mesmo que você esteja lá com o ácido retinóico, ele está em pH 6. Só que o ácido retinóico diz que para descamar a pele, ele tem que ficar em pH 5. O que você vai acrescentar? Você vai colocar um pouco do agente acidulante para fazer o quê? Para diminuir o pH. Então, por exemplo, aquele creme que estava com ácido retinóico que estava a 6, conforme você coloca o agente acidulante, você vai diminuir o pH para tentar chegar num pH 5, que é o que o ácido retinóico vai começar a fazer a ação. Qual que seria a ação do ácido retinóico? Descamar a pele, retirar aquela pele morta que está na nossa face ou em outra parte do nosso corpo, para poder
fazer o quê? Para poder rejuvenescer a pele, tá? Então, os agentes alcalinizantes, deixa eu pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil para vocês. Os agentes alcalinizantes, eles vão ser muito usados em preparações líquidas para proporcionar o que? Um meio alcalino. Se o acidulante ele diminui, os agentes alcalinizantes eles vão fazer o que? Eles vão aumentar o pH, tá? Para a estabilização do produto. Então, o que acontece? Suponhamos aí que você vai fazer o famoso gel, o álcool em gel. Você vai fazer um álcool em gel. Então, para você fazer o álcool em gel, você tem que ir um polímero chamado carbômero 9040. O que acontece? Quando você faz com carbômero 9040, para esse carbômero 9040 ele virar um gel, ele tem que estar em pH de 6 a 7, né? Até 11, mas como você vai passar na mão, então de 6 a 7. Só que quando você coloca esse carbômero na água, ele não está no pH 6, ele vai ficar ali no pH 4 e ele vai ficar uma coisa mole. O que acontece? Quando você coloca o agente alcalinizante vai fazer o quê? Vai aumentar o pH daquela formulação. Então, se o pH estava 4, vai subir para 5. Conforme mais você vai colocando, mais você vai aumentando o pH. Então, se o pH estava em 4 e você colocou um pouco do agente alcalinizante, aquele pH vai ficar 5, aquele pH vai ficar 6. E quando você coloca nesse álcool em gel, ele vai ficar o quê? Um gel, formando assim o gel. Então, o alcalinizante ele serve para aumentar o pH da formulação, beleza? Aí a gente vai ter os adsorventes, que eles vão ser capazes de prender as moléculas na superfície por meio físico e químico. Então, por exemplo, esses adsorventes, você está mexendo com um produto que a matéria-prima é líquida, né? Que, por exemplo, se você ficar muito tempo ela exposta, ela é um pó, mas se ela ficar muito tempo exposto, ela começa a virar um líquido. Então você coloca um adsorvente para impedir que aquele produto que seja pó, ele comece a virar líquido. Temos conservante antifúngico. Que vai ter a função desses conservantes antifúngicos? Eles vão prevenir o crescimento de fungos na sua formulação. Então suponhamos aí que você fez um creme. Você vai ter que colocar o quê? Um conservante nesse creme. Você vai ter que colocar um conservante tanto antifúngico quanto um conservante antimicrobiano, né? Por quê? O antifúngico vai prevenir o crescimento de fungo e o conservante antimicrobiano vai prevenir o quê? O crescimento de bactéria. Então, imagine você faz lá um creme e você não coloca esses conservantes. O que vai acontecer? Aquele seu creme vai ter uma validade menor e vai fazer o quê? Vai poder criar fungos e bactérias. Então imagine, você fez um creme e você pega e não colocou conservante, né? Que hoje em dia são aqueles metilparabenos, né? Que a gente fala, que está livre de parabenos. Professor, mas então quer dizer que aqueles produtos que falam que está livre de parabeno, que são os conservantes da minha formulação, quer dizer que não tem nenhum parabeno? Gente, eles estão colocando outro tipo de conservante, tá? Aí tem bastante hoje em dia no mercado, Fenonip, mas os conservantes que eles falam que ainda são bons são os parabenos, beleza? Então, conservante antifúngico, ele vai prevenir o crescimento de fungo na sua formulação, seja ela líquida ou semissólida. Líquida que eu falo é aquele xarope, aquela solução, aquela loção. Semissólido que eu falo é aqueles creme, beleza? Conservante antimicrobiano vai prevenir o crescimento de bactéria. Então, quase toda a formulação ela tem um conservante tanto antifúngico e conservante antimicrobiano, tá? Existe também os antioxidantes. O que os antioxidantes vão fazer? Eles vão impedir que a sua formulação se oxide. Então, o que vai acontecer? Em vez de oxidar a sua formulação,
Os antioxidantes eles vão se oxidar primeiro, eles vão tirar os metais que existem na água, evitando que oxide a sua formulação. Então, às vezes você compra um creme lá, deixa lá ele exposto. Ele pode oxidar ou ele pode fazer o quê? Ter o crescimento de bactérias e fungos. Tá? Então, por isso que, gente, toda vez que você for fazer uma formulação, sempre nessa formulação ela tem que conter os conservantes e os antioxidantes. Beleza? Os agentes tampão, esse aqui, ele é muito utilizado para fazer o quê? Para quando você tem que fazer uma mudança de pH, né? Para que possa resistir à mudança de pH. Tá? Então, você tem um pH lá 4, mas você tem um princípio ativo que ele tem que ser em pH 5. Você usa uma solução, um agente tampão, para fazer o quê? Para resistir à mudança de pH. Como assim, professor? Vamos lá. Você tem uma fórmula que ela tem que ficar em pH 4. Né? Só que o que acontece? Toda vez que você faz essa fórmula, lá no seu laboratório, ela está em pH 4. Deixa eu colocar o H aqui que eu esqueci. Só que parece uma coisa, ela saiu do seu laboratório, durou 10 dias lá fora, ela começa a mudar o pH. Começa a ficar em pH 3, pH 2, pH 1. Então, o que você vai fazer para que possa ela ficar no pH 4? Que é o que você quer. Então, você vai usar um agente tampão. Esse agente tampão vai fazer o quê? Ele vai tamponar a sua forma para que ela fique sempre no pH 4. Tá? É obrigatório usar? Não, é só usado mesmo naquelas fórmulas que você tem uma variação no pH. Tá? Por exemplo, você conseguiu deixar em pH 4, mas passou daqui uns 10, 15 minutos, ou 2 ou 3 dias, aquela formulação de pH 4 foi para pH 5, pH 6, ou pH 2, ou pH 3. Mas você não quer que fique no pH 2 nem no pH 3. Você quer que fique no pH 4. Então, você vai usar um agente tampão para poder fazer o quê? Para que aquele seu produto possa resistir às mudanças de pH. Beleza? Existem os agentes quelantes, que eles vão ser substâncias que vão formar complexos estáveis com hidrossolúveis e eles vão quelar os metais. Tá? Então, eles que vão quelar os metais, como cobre, zinco, aqueles metais que estão na água. Tá? Temos o corante, então às vezes colocamos um corantezinho numa fórmula nossa para modificar a cor. Então, por exemplo, colocamos um corante num creme, colocamos um xarope, um corante vermelho, quando a gente coloca um gosto de tutti-frutti, um gosto de morango. Então, o corante ele vai ser utilizado para dar o que? Cor à nossa formulação, seja ela líquida, sólida ou seja ela aí também em cápsulas. Tem gente que coloca corante no pó da cápsula para poder variar essa cor. Tá? Temos os emulsificantes. Qual que é a função do emulsificante? Vocês já tentaram fazer a mistura de água em óleo? O que acontece quando você faz a mistura de água em óleo? Então, você tem aqui um copo, correto? E você tem aqui, esse vermelho aqui que eu estou desenhando para vocês, ele é a água. E o amarelo, ele é o óleo. Então, quando você coloca água e óleo, o que acontece com a mistura? Eles não se misturam. Só que para vocês verem como a nossa vida e a farmacotécnica ela é tão legal. Quando você coloca um emulsificante nessa solução que tem água e óleo e você agita, você consegue fazer a mistura dessa formulação, água e óleo. Então, você com o emulsificante, você consegue fazer a mistura de água em óleo, que é o que muitos cremes têm. O creme nada mais é que uma mistura de produtos aquoso com produtos oleoso. Para você poder fazer a mistura desse creme, que são produtos aquosos e produtos oleosos, você precisa de um emulsificante.
Então, o emulsificante ele tem a ação de quê? Fazer o quê? De unir a fase oleosa e a fase aquosa. Mais para frente eu vou explicar para vocês como que esse emulsificante consegue fazer essa união, tá? Temos também o flavorizante. O flavorizante, ele além de fornecer a cor, ele também vai fornecer o quê? O odor agradável, né? O paladar, tá? Temos o umectante, que esse umectante ele vai evitar o ressecamento da preparação. Quer ver um exemplo de umectante que a gente tem? A gente tem como umectante a glicerina, o propilenoglicol, tá? Claro, tem outros emulsificantes, mas muito utilizados são esses dois aí. Vocês já viram aquele gel de cabelo? Quem tem filho em casa, né, ou quem usa gel de cabelo, o que acontece quando você deixa uma tampa aberta de um gel de cabelo? Passa o tempo, você vai ver aquele gel, ele fica todo enrijecido, não é? Não é isso? Se ele não tivesse um umectante, assim que você abrisse e deixasse aquele gel exposto, ele ficava seco, né? Então, o umectante ele evita o ressecamento da sua preparação farmacêutica, tá ok? Temos o solvente, que eles são muito utilizados para dissolver uma substância em soluções. Isso aqui vocês vão sim, ver bastante em cosmetologia, vocês vão gostar também. Então, gente, a nossa aula de farmacotécnica se encerra por aqui. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês resolvam os exercícios da apostila. Assim que todos terminarem de resolver os exercícios da apostila, eu vou enviar os exercícios prontos para vocês acompanharem, para ver onde vocês erraram, tá? Principalmente eu vou mandar o exercício de conversão para vocês, que vocês vão converter os produtos. Então, por exemplo, você vai converter o que é miligrama em grama, o que é grama em miligrama, o que é litro em ml, o que é ml em litro. E vocês vão comparando com os exercícios. E eu vou estar tirando também as dúvidas enquanto eu vou falando. Beleza? Então façam os exercícios. Depois que todos terminarem os exercícios de conversão, me falem, que aí eu mando o vídeo para a gente ir tirando as dúvidas e também vou tirando as dúvidas de vocês. Tá ok?